A nós seres humanos foi nos dado o poder de nomear seres, objetos, e no processo de estruturação das palavras, nós sabemos que uma palavra é constituída por certas unidades mínimas que juntas formam as palavras. Então, nós temos aqui a palavra enraizar. E eu chamo a atenção para esta palavra aí, que é tema, que é um radical, a palavra raiz. Então, acrescentamos aí um prefixo en e um sufixo ar. E temos aí a palavra enraizar. Então, nas unidades mínimas que formam as palavras, nós vamos destacar aqui alguns morfemas, e são eles: afixos, radical, desinências, vogal temática, vogal e consoante de ligação. O radical é a parte principal das palavras. Ele é invariável, já que dá origem a diversas palavras de uma mesma família. Então, nós temos aqui o radical ter. E aí, a partir desse radical ter, nós vamos formando uma família de palavras. E podemos ter como exemplo terra, aterro, enterrar, terreno, terrário, terraço. Os afixos se dividem em dois, prefixos e sufixos. Prefixos é aquela unidade mínima da palavra que vem antes do radical e formam outras palavras. Sufixos são elementos que vêm depois do radical para também formarem outras palavras. Então, nós temos como exemplo os prefixos in e re. Então, acrescentamos aí outra parte da palavra em in, ficamos com infeliz, em ré, reencontrar. Temos o exemplo de sufixos aço e eiro. Então, nós colocamos antes dos sufixos aço e eiro e ficamos com ricaço e ferreiro. A vogal temática é a parte que faz a ligação entre o radical e a desinência e também indica a conjugação a que pertencem os verbos. Então, os verbos eles pertencem a 3 conjugações. Primeira conjugação, ar. Temos como exemplo o verbo amar e sua vogal temática é a. Temos a segunda conjugação, e como exemplo temos o verbo comer, com a sua vogal temática é. E temos a terceira conjugação, ir, como exemplo o verbo sorrir e a sua vogal temática i. A desinência é adicionada ao final da palavra e é responsável por indicar gênero, número, a pessoa e o tempo verbal. A desinência ela pode ser nominal e verbal. Desinência nominal revela gênero e número. E aqui nós temos como exemplo a palavra mesa. Então, vamos flexionar essa palavra quanto ao número e colocá-la no plural. Então, ela ficará mesas. A desinência de número aí será representada pela letra S, que modificou o radical da minha palavra de mesa para mesas. A desinência de gênero, então nós temos aqui a representação de gênero feminino, marquesa. Mas algumas palavras podem ser invariáveis quanto ao número e ao gênero. Por exemplo, lápis, vírus e ônibus. Essas palavras aí, elas não sofrem mudanças nem quanto ao número, nem quanto ao gênero. Já as palavras cadeira e cruz, elas não sofrerão mudanças quanto ao gênero, mas quanto ao número, então nós poderemos colocar cadeiras, cruzes. Desinência verbal diz respeito aos morfemas adicionados aos verbos, que revelam o tempo e a pessoa. Então, no verbo falarei, nós temos aqui a desinência verbal rei. Rei vai me indicar em que tempo está esse verbo. Ele está no tempo futuro. E qual a pessoa desse verbo? Então, é a pessoa, primeira pessoa do singular, eu. Eu falarei. Vogal e consoantes de ligação facilitam a pronúncia e dão melhor sonoridade à palavra. Café e cultura, escolaridade. Então, nós temos aí essa parte, né, colorida de verde. Então, é o radical. Café e cultura, o radical café. Escolaridade, o radical escola. E aí, a vogal ou consoantes de ligação representados aí em café e cultura pela letra I, é a vogal temática.
Em escolaridade, é a consoante R, então é a consoante temática. E o sufixo dessas palavras representado aí pela cor azul, cultura e idade. Então agora nós vamos com uma atividade para facilitar melhor o nosso entendimento com esse conteúdo. Vamos lá. Nessa atividade nós vamos com a questão número 1. Cite alguns exemplos mórficos utilizados na formação das palavras. Número 2. Como é chamada a parte principal das palavras que dá origem a diversas palavras de uma mesma família? Número 3. Forme palavras ou famílias de palavras a partir dos radicais que seguem. Então, nós temos os radicais flor, foto, jardim, mar. Que outras palavras nós podemos colocar aí e formar famílias de palavras? Flor, floricultura, floreira, foto, fotos, fotomontagem e outras mais. Jardim, jardineira, jardinagem, mar, maré, maremoto. Vão pensando em palavras e acrescentando aí. No livro, na página 58, leia e escreva o que você entendeu por prefixo e sufixo para o processo de formação das palavras. Questão 5. Sublinhe os prefixos das palavras a seguir. Então, nós sabemos que as palavras elas são formadas por unidades mínimas e aqui nós vamos sublinhar os prefixos. Os prefixos aparecem sempre onde? No início da palavra. Encontre aí o prefixo e sublinhe. Escreva palavras e contemple os sufixos indicados. Então, nós temos aqui sufixos e vocês irão acrescentar unidades de palavras, formando novas palavras ao sufixo ão. Aço, por exemplo, ricaço, mente, necessariamente, ou pode ser outras. Inho, zinho e eiro. E aqui no número 7, nós vamos observar essas conjugações de verbos e vamos descobrir onde é que está o radical e a vogal temática desses verbos aí. Então, nós temos o verbo louvar, da primeira conjugação, o verbo vender, da segunda conjugação, e o verbo partir, que é da terceira conjugação. Qual é o radical nesses verbos? Então, para descobrir o radical, o que é que vamos fazer? Vamos analisar cada coluna de verbos e aí observem o grupo de letras que vai aí se repetindo. O grupo de letras que se repete uma palavra e outra, esse será o radical. Então, uma boa atividade a todos vocês e vamos lá.